Daqui. Pontualmente, 20 horas. 25 graus. Voltamos a apresentar Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. Olá, 20 horas pontualmente, estamos abrindo mais uma live no Empreender com Sucesso. E na outra live entrevistamos Marisa Finger, ela que falou então do cenário Espaço Mulher. E nós estamos aqui para os nossos parceiros aí, a Akio, que tem a maquininha, a nova maquininha, onde o seu negócio e seus clientes podem contar com aquela maquininha de pagamento e você não vai ter taxa de adesão, sem aluguel, faturamento em tempo real, e é do grupo LCD Sync. E o telefone é 999-28-8730. E também a forma de se comunicar mudou. Conheça a SMS Digital, conteúdo com imagens, você monitora respostas, confere quem recebeu e visualizou a mensagem, incorpora a SMS Digital a seus negócios e você vai ter bons lucros. O telefone é 51999570175. É o grupo LCD Sync fazendo a diferença na sua empresa. Belhari Cosméticos, AGA Credit, Doutor Diego Rumoff, Construtora Jobim, agora Jobim Administradora de Imóveis, uma imobiliária exclusiva para imóveis da Construtora Jobim, 3219-4040. Também Saul Souza Imóveis, comprar, alugar, vender, é com Saul Souza Imóveis, 3028-2759. Também nossos parceiros e apoiadores aí, a Brita Pinhal, a Clínica de Estudos Eureka, o Centro Ótico, Ótica e Joalheria, o show de Cristiano e Zé Neto, né? Que vão estar aqui em Santa Maria no dia 17 de março, a Davante Odontologia e os nossos demais parceiros que estão chegando, novos parceiros todos os dias aqui conosco, e a gente agradece muito. E lembrando, né, que a Mademax Pneus em 2 endereços, no trevo da Mademax, rotatória na BR-392 e na Avenida Elvio Basso 1277. E em breve mais uma Mademax Pneus. E lembrando também que está conosco a Supera. A Supera, gente, a partir de amanhã a gente vai trazer aí um material e vai trazer também nos próximos dias o pessoal da Supera, que é a ginástica para o cérebro. Então, você vai ter aulas desafiadoras e divertidas, tem o Supera Online, você vai treinar o seu cérebro para elevar o seu potencial, resultados cientificamente comprovados. Então vai ser muito bacana. É na Rua Benjamin Constante, 1153, no centro de Santa Maria. E o telefone é 3311-7540 e o WhatsApp é 991-434312. Gente, você não pode perder, tem turmas aí, pessoas de todas as idades participando e até porque cuidando um pouco aí da sua memória, prevenindo doenças, aquelas pessoas que estão aposentadas e que às vezes não acham o que fazer, né? Então vai lá, já faz uma amizade, além de fazer esse treinamento cerebral aí, já faz amizade com as pessoas lá, então é muito bacana, vale a pena. E nós já estamos com a nossa convidada de todas as semanas, a Tamara Bisonin, ela que é parceira, nossa psicóloga aqui. Nós temos um médico do Empreender, que é o Dr. Diego, temos uma psicóloga, que é a Tamara, né? E a gente fica muito feliz sempre quando ela vem aqui para poder nos orientar e nos auxiliar nos mais diversos assuntos aí e nos temas que são importantes aí, que estão em evidência, né? Isso é muito importante. Boa noite, Tamara, bem-vinda. Boa noite, Lisete, boa noite a todos. Tamara, por que tu escolheu esse tema de hoje? Fala para os nossos ouvintes qual é o tema e por que tu escolheu esse tema? Porque tu tem essa experiência aí de consultório, enfim. Bom, eu acho que uma das coisas que motivaram a escolha do tema foi aquela ligação que nós recebemos semana passada, também daquela senhora, né? Não vou me lembrar o nome dela. Mas ela queria tirar algumas dúvidas referente à depressão, né? Enfim. Então, a gente precisa muito falar sobre isso, porque ouvimos muito que a depressão é o mal do século. É muito comum a gente ouvir isso das pessoas. Então, assim, de acordo com a Organização Mundial da Saúde,
e a Organização Pan-Americana de Saúde classifica a depressão também como um transtorno mental frequente. Então, a Organização Mundial e a Organização Pan-Americana estima que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram de depressão. E 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. Isso é uma fonte de 2018. Olha só, é muita gente, né? É muita gente, Lisete. Então, a partir disso, eu acho que também é uma fala que vai acabar se tornando recorrente. Uma fala minha que vai acabar se tornando recorrente é nós pensarmos o que para além do biológico, o que para além do cérebro, daquilo que está posto, né, daquilo que existe, pode estar contribuindo para a depressão ou para sintomas depressivos. Então, eu pensei que a gente pudesse fazer um apanhado, a gente fazer uma análise da cultura, uma análise das relações interpessoais, para a gente pensar, poder problematizar isso e pensar quais são o que motiva a depressão hoje em dia. E na verdade hoje a gente, como se fala, né, que é o mal do século, e muitas pessoas que têm depressão e demoram muito para identificar que estão com depressão, e muitas vezes até eu vejo os familiares dizendo, conheço pessoas que o familiar diz, não, mas ela não se ajuda, mas tem momentos que a pessoa não consegue mesmo se ajudar, né, quando está num estado muito avançado, Tamara. Não consegue se ajudar, e é importante que a família, é importante que se tenha esse olhar. Então, é importante também, Lisete, para começar, a gente poder fazer uma distinção do que a depressão pode nos representar hoje. Que é a diferença entre a depressão, que na psicologia nós caracterizamos a depressão como a perda de alguma coisa. É um luto. É um luto que a pessoa, pelas suas motivações, pelas suas vivências, pelas suas simbolizações durante a vida, ela consegue ou não consegue lidar com aquele luto, com aquela perda. Aí a gente pode incluir a perda de um status social, a perda de um ente querido, a aposentadoria, acho que era bem aquilo que... Né? Porque se deixa de fazer muitas coisas, se deixa de ser muitas coisas, mas se ganha outras. E existe essa outra depressão que eu acredito que a gente precisa abordar, que diz respeito à nossa cultura e como nós vivemos hoje. Então, quais são os aspectos que nós podemos analisar hoje? Hoje a gente tem uma hipervalorização da imagem, que passa pela aprovação ou desaprovação. Às vezes às vezes não, eu acho que isso é comum. O like, dá o like, não dá o like, tu olha a imagem da pessoa ali e num passar de dedo tu consegue escolher ou não escolher, aprovar ou não aprovar. Então, as pessoas também se mostram muito bonitas, muito belas. É que às vezes não é só isso, né? É o externo só, não é o interno. E uma coisa, assim, que surpreende bastante, eu não sei se tu já percebeu isso, deve ter percebido como psicóloga, que tem pessoas que só postam coisas maravilhosas, né? Elas têm a vida perfeita, né? Que aí, às vezes, tu fica pensando assim... Claro que eu, por exemplo, uso o meu Facebook mais para o trabalho, né? Então... Mas tem pessoas que postam tudo, mas sempre elas postam coisas extremamente boas. E a gente sabe que nem sempre tudo é uma maravilha, né? A gente sabe que a vida não é assim, né, Lisete? Que eu acho que eu falei isso no programa passado, que infelizmente nós temos que lidar com angústias, com sofrimento, e às vezes esses sentimentos eles fazem parte da nossa vida por um tempo maior do que a felicidade faz. Então, hoje, além dessa hipervalorização da imagem, nós temos o ideal de corpo, que deve ser um corpo magro, um corpo bonito, ideal de saúde, tanto física quanto psicológica. E ainda, se for possível, fazer uma yoga, as pessoas dizem, é bom fazer uma yogazinha para ver se acalma um pouquinho. Ideal de vida, então ter status, quanto mais novo, parece que a cobrança é ainda maior.
A atualização no emprego, né, depende muito de um tempo recorde. Caso tu não consiga dar conta disso, tu é facilmente substituído. Então, precisa se atualizar, a gente ouve muito isso, tem que se atualizar, tem que andar, porque, ó, tu tá indo e o outro já tá vindo também. Então, daqui a pouco já vai ficar para trás. Tá? As performances, inclusive performances sexuais, né? Acho que é o assunto também que estavam falando antes. Sim, com a Marisa, é isso mesmo. Consumo desenfreado, consumo da compra, o consumo das propagandas que demonstram felicidade, a reprodução dessa felicidade, como tu disse. E, na verdade, tem pessoas que, quando estão nesse exato momento de já estão em depressão, elas acabam trocando, eu vou comprar vou me sentir bem. Só que isso depois gera uma frustração maior ainda. Eu conheço pessoas que, eu não tô legal, eu vou lá e vou comprar. Faço um monte de compra. Só que esse monte de compra não vai resolver o vazio, não vai resolver a tristeza, vai dar uma alegria momentânea. Mas no momento que chegar em casa, tu vai ver. E tem pessoas que também que acabam comprando tanto que acabam criando um outro problema, que é o endividamento, né? Porque naquele momento, naquela euforia, eu vou comprar, depois não tem como pagar isso também, isso, né? Exatamente. Então, esse consumo, ele faz parte... ele vem exatamente para preencher esse vazio, porque todos nós temos um vazio existencial. Nós passamos a vida toda procurando preencher. Aí, de acordo com cada um, as pessoas buscam, de acordo com suas possibilidades, quais são esses objetos que as pessoas vão tentar preencher esse vazio. E o consumo é um deles. Então, nós temos o consumo. Temos também, hoje em dia, Lisete, a negação do passado. Como se o passado não tivesse a contribuir com o presente e, consequentemente, com o futuro. Inclusive, tem um ditado, né, que muito se diz, né? A gente precisa saber de onde veio para saber para onde vai. Então, é importante, sim, a gente considerar, acho que não numa lógica de discutir se é bom, se é ruim, se é pior do que hoje ou melhor, mas poder pegar todos esses aspectos históricos que também fazem parte da nossa vida, que vai passando de geração para geração, e não negar esses aspectos, não negar histórias dos avós, as histórias, né? Então, hoje, me parece que tem muito esse discurso de negação do passado como algo negativo. Temos também a intolerância às diferenças, então todo mundo tem que pensar igual. Se não pensar igual, basta um clique, a gente consegue excluir da rede social. Verdade. E olha que, falando, né, até na época da política se perdeu inúmeros amigos, pessoas. Eu tinha uma amiga que ela tinha um posicionamento e eu sempre digo que a gente que é uma pessoa pública, eu não sou jornalista não sou jornalista e também não trabalho na área de política, enfim, nem empreendedorismo. Então eu não posso muitas vezes me posicionar nessa questão aqui no microfone. Eu perdi amigas por causa disso, porque elas queriam que eu dissesse, eu vou votar em fulano, né? Então tudo isso. Exatamente. Também o pessoal tem muito isso. É a impossibilidade de lidar com todas essas diferenças. Temos também a satisfação plena, que a gente escuta muito isso e por vezes, por estar tão impregnado na cultura, a gente acaba reproduzindo, que hoje tudo é possível, se não é possível se você não quiser. O céu é o limite, né? Para essa geração, o céu é o limite. As pessoas mais velhas acabam reproduzindo esse discurso, né? Eu já tenho hoje eu falei até isso na reunião de manhã, na nossa reunião aqui dos vendedores, um colega falou, o céu é o limite. Eu falei, eu penso diferente, para mim o céu é o começo, porque tem muita coisa além do céu, né? Então, às vezes a gente tem que parar para pensar um pouquinho além. E aí ele ficou meio assim, pensando, né? E eu disse, eu sempre acreditei nisso, que o céu é o começo, não é o limite, né? Então, cada um tem a sua forma de pensar. Exatamente. Então, existe essa frase que é muito forte, de que o céu é o limite, e também a ideia de que a gente não pode parar, né? De que se tu parar, vai vir outro e vai tomar o teu lugar. O que a gente percebe também é uma ascensão das liberdades individuais,
a queda da coletividade, ou seja, se visa muito hoje em dia o bem-estar próprio, né? Aí a gente escuta frases como meu corpo, minha vida, minhas regras. Então, se percebe essa ascensão da individualidade. Se percebe também uma coisa que um filósofo sociólogo chamado Zygmunt Bauman falou, que ele escreveu A Modernidade Líquida, e ele disse que nós, humanos, nós vamos viver sempre numa dualidade, que é a dualidade segurança versus liberdade. Quando nós temos muita segurança, nós abrimos mão, consequentemente, da liberdade. E quando nós temos muita liberdade, consequentemente, nós abrimos mão da segurança. As redes sociais, por exemplo, é uma liberdade gigantesca. Mas que segurança que se tem ali? Hoje nós dissemos, enfim, que realmente nós vivemos em tempos de liberdades, mas precisamos estar com as nossas casas com grades, não é? Então, sempre se perde alguma coisa. Essa é a ideia do Bauman, que eu acredito também que acaba repercutindo na nossa cultura. Outro ponto que eu acho importante, Lisete, é a tecnologia, né, que permite o rompimento de qualquer fronteira. Hoje em dia a gente pode conversar com uma pessoa que está no outro lado do mundo sem muito esforço. Verdade. Então, a partir disso, as relações elas também se modificam. A forma de amar, a forma de fazer amizades, tudo isso vai se modificando e vai trazendo algumas diferenças nas constituições dessas pessoas. E isso é importante a gente também fazer a referência. Teve esse caso aí que agora tão falado, né? Da mulher que conheceu o rapaz na internet aí, né? E que ficou totalmente desfigurada aí, enfim, e que está em todas as mídias, né? Então, ter esse cuidado. Acho que a internet também proporciona esse tipo de coisa, porque muitas vezes as pessoas escondem a sua identidade e colocam outras pessoas, principalmente nesses grupos de busca de namoro, enfim, o pessoal pode escrever o que quer, né? A pessoa não vai saber quem está lá do outro lado, né? Então, acho que isso também é ruim. E também uma das coisas que eu acho que o uso excessivo da internet também contribui para a depressão, porque as pessoas acabam não conversando, elas acabam não tendo relacionamentos mais próximos das pessoas, que é o aconchego, é a troca de uma ideia, né? Eu acho que isso também é importante. Então, exatamente. Nessa lógica, Lisete, que eu pontuei alguns, porque acho que nós poderíamos incluir muitos aspectos da cultura que a gente percebe que contribuem para um esvaziamento do sujeito, que é isso que tu acabou de dizer. A necessidade de reproduzir tudo muito rápido, de dar conta disso tudo muito rápido, mas o sujeito acaba ficando vazio de significados. Então, às vezes, né, eu acho que um exemplo para a gente poder visualizar isso melhor é quando nós vamos conhecer algum outro lugar. Por onde é que nós vemos as coisas? A gente vê pela tela do telefone. A gente realmente está ali de corpo, alma, a gente realmente está de acordo com aquela experiência, entregue àquela experiência, né? Acho que é uma pergunta interessante da gente poder fazer. Perfeito, é exatamente isso. Eu acho que não tem como a gente não se perguntar isso. Mas nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Estamos apresentando Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. Quando se organiza uma empresa financeiramente, se projeta a perspectiva de retorno dos investimentos. A consultoria de Rafael Iop implanta as melhores práticas de mercado com a capacitação dos profissionais para o foco na mudança organizacional e financeira. Consulte Rafael Iop, R+I Consultoria de Implantação. Administrador de empresas e consultor financeiro, MBA FGV e SPM. Gestão, inovação e recursos humanos. 51983 150060.
No mês da mulher, venha para a 8ª edição do Circuito Feminino, dia 14 de março. Percurso de 3,8 km pela Andradas e Venâncio, com largadas 21 horas na Praça Saldanha Marinho. Caminhada ou corrida. Troféus para as classificadas do 1º ao 5º lugar. Atenção! A inscrição dá direito à medalha para todas as participantes e mais camiseta, o número e o chip de identificação. Movimente-se! Orientação do educador físico Alain Sangoy, 8ª edição do Circuito Feminino, dia 14 de março. Venha, sua meta é participar. Realização: Cenário Espaço Mulher, empresa promotora de eventos que comercializa linha íntima feminina e masculina voltada à sensualidade. Chance única! Últimas unidades do residencial Bela Morada por R$190 mil até dezembro de 2018. Aproveite! Facilidade no valor da entrada, financiamento garantido pela Caixa, apartamentos com 2 quartos, elevador, sacada com churrasqueira, garagem coberta, salão de festas e academia. Ótima localização na Niederauer, entre as avenidas Liberdade e Borges. Agende a sua visita pelo 3307-1232. Residencial Bela Morada. Escolha viver bem. Novo ano, mostre em você o melhor do tempo. Belhari Cosméticos revela o creme facial de regeneração celular profunda. A magia acontece quando sua pele revela o seu melhor. Extrato de caracol, o creme inovador que acaba com imperfeições na pele, sem manchas, sem rugas. Visite Facebook Belhari Cosméticos e adquira já o seu creme facial pelo fone 991 82 82 81. Resultados surpreendentes e visíveis na sua pele. Entre em férias de pneus novos, confira essa super oferta da Mademax Pneus. Pneu importado 175/70 R13 por R$165,90 à vista ou 10 vezes de R$19,90. Colocado e balanceado. Experimente o melhor para o seu carro. Experimente Mademax Pneus. Fones 55 3028 1550 e 3033 8250. Capacitar, ensinar, capacitar e ensinar. Características que devem ser incansáveis para o varejo. Acredite! Quer ajudar a sua equipe a vender com conhecimento? Busque as ferramentas certas. Sejam bem-vindos ao bate-papo com Morango Gomes, no Empreender com Sucesso. Consultora de imagem, personal stylist, palestrante profissional, cursos, workshops, mentoria, orientações de moda e tecnologia da moda. Morango Gomes, no Empreender com Sucesso. Imembuí apresenta o comentário de Getúlio Lázaro Moraes Júnior, todas as segundas-feiras no programa Empreender com Sucesso. A análise de um especialista em mercado imobiliário aborda desafios e oportunidades em um cenário de competitividade e desenvolvimento. O comentário de Getúlio Lázaro Moraes Júnior, todas as segundas-feiras no programa Empreender com Sucesso, aqui na Imembuí. Centro de Recuperação Capilar Calvi Center, anexo ao Salão La Colombiana. Tricopatologista capilar Rocio Oviedo, habilitada a prevenir, tratar, curar tricopatias, doenças capilares. Entre as doenças estão dermatite de contato, dermatite seborreica, lúpus e outras assemelhadas ou específicas, tal como queda de cabelo, desde as causas comuns até a complexa alopecia androgenética. Consulte na Venâncio Aires 1831, Galeria do Comércio, 2º andar, sala 4. Acompanhe no programa Empreender com Sucesso dicas e diagnósticos sobre saúde e tratamento capilar, quinzenalmente às quartas-feiras. Dinamismo, agilidade e credibilidade. Programação top. Você no topo da audiência. Ligue, leve a Imembuí com você. No app, no site, nas redes sociais e no rádio 101.9. Se o fato acontece, a Imembuí aparece. 77 anos. 20h25. 25 graus. Voltamos a apresentar Empreender com Sucesso, com Lisete Freles.
Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso e já o pessoal está nos acompanhando pela live. A live anterior a gente já postou e agora estamos nessa live com a nossa psicóloga Tamara Bisonin. E eu quero mandar um abraço especial para o Rafael Ferreira, está nos dando boa noite, assunto bem atual, parabéns pelo programa, abraço. Obrigada, Rafael, saudades de ti, a gente sempre comenta aqui do trabalho que tu fazia aqui conosco, o pessoal elogia muito, a gente sente muita saudade aí do teu trabalho. O Cláudio Batista está dizendo muito importante, Lisete, boa noite, verdade, esse tema é um tema muito importante e que está cada vez mais aí em evidência. O Cláudio Batista, o Flávio Roberto também está conosco aqui nos dando boa noite, Débora Denardi, a Dani Marluza da Rosa, a Vera Ortiz Braga, o Flávio Roberto, o Felipe Carvalho, a Janice Rocha, a Magali Beatriz Moser Peixoto Isaías, o Sidney Oliveira, o pessoal todo aí participando. E se você quiser fazer uma pergunta para a nossa psicóloga, você pode mandar a pergunta que a gente vai registrar aqui, ela vai responder, porque realmente o tema depressão é um tema que hoje a gente sabe que muitas vezes as pessoas falam que é o mal do século, né? Mas eu quero lembrar vocês que nesse mês de março teremos uma programação especial. Nós vamos trabalhar quem são e o que pensam as mulheres de sucesso. Gestoras de empresas, líderes em suas áreas de atuação vão compor a pauta aqui de entrevistas durante todo o mês especial no programa Empreender com Sucesso. Vai ser o mês das mulheres empreendedoras, né? Porque é preciso falar sobre diversos temas. É sobre o poder, sobre as paixões, sobre os propósitos, falar sobre a agenda de trabalho, sobre a agenda familiar. Preciso falar também daquela mulher e da conquista dos novos espaços profissionais, falar de grandes temas como a sororidade, o feminicídio, o feminismo, o empoderamento, né? E também a falar e analisar pesquisas, dados e conceitos que expressam aí o ativismo da mulher na sociedade. Então vai ser um mês muito especial e lembrando que então no dia 8 nós vamos ter um fórum de debates especial com a programação que vai ser divulgada. Vamos ter vários parceiros. Se você quer participar conosco, entre em contato pelo nosso WhatsApp 996446476. 996446476. Ou então também pela nossa live e também pelo Empreender com Sucesso, né, para que você possa então saber um pouquinho mais de como vai funcionar esse fórum e você pode também se inscrever para participar com os nossos convidados, com os nossos parceiros durante todo o mês e também vai ter dias que vão ser mesclados, homens e mulheres, mas sempre vai ter uma mulher aqui junto conosco para a gente abordar esses temas. E eu já falei e quero dar as boas-vindas novamente, né, para a Supera, que chega hoje, ginástica para o cérebro, né? E que é muito importante, você pode desenvolver o seu potencial com o Supera. Você vai muito mais longe, né? São aulas desafiadoras, divertidas, tem o Supera Online, você vai treinar o seu cérebro e vai elevar o seu potencial. E nós vamos trazer o pessoal aqui do Supera para falar um pouco mais desse método, desse trabalho tão bacana. Estivemos lá acompanhando o trabalho que é feito, pode ser feito para qualquer idade, né? Principalmente aquelas pessoas aposentadas que às vezes estão um pouco sem propósito, sem foco, podem estar participando lá. É na Benjamin Constante, 1153, e o telefone é 311-7540 e também o WhatsApp 991434312. E nós estamos aí então com todos os nossos demais parceiros, né? E vamos continuar falando aí com a Tamara Bisonin sobre esse tema tão importante que é a depressão. Os sintomas, quais são os sintomas mais comuns que as pessoas identificam para saber se elas estão realmente com depressão? Essa é uma questão bastante, acho que é importante da gente falar, Lisete, mas é uma questão muito complicada também. Todas esses aspectos que eu me referi, né, essas questões da cultura, das relações, né, de uma sociedade que tem ideais de corpo, ideais de felicidade, elas negam a tristeza. Então, às vezes, por muitas vezes, basta
uma pessoa tá triste para receber um diagnóstico de depressão. Isso acontece, a gente não pode ser negligente ao ponto de dizer que isso não acontece, porque acontece. Então, eu acho que todas essas demandas que vêm da cultura, as pessoas que não conseguem dar conta disso acabam se sentindo excluídas. E aí vem a tristeza, né? Como se a tristeza não pudesse mais existir, como se momentos de reflexão não pudessem existir, momentos de introspecção não pudessem existir. Então, existem inúmeros sintomas aí, tem manuais diagnósticos que servem para o diagnóstico da depressão, mas eu acredito que essa questão da tristeza, a gente precisa falar muito sobre isso, porque uma cultura que visa a felicidade plena, né, a satisfação plena, todas esses poderes, esses superpoderes que disseram que nós humanos temos, me parece que a gente não tem. Porque se as pessoas estão adoecendo cada vez mais e cada vez mais recebendo um diagnóstico, por vezes equivocado ou não, de depressão, quer dizer que tem alguma coisa errada nesse percurso, né? Tem alguma coisa errada que tem essa solicitação, né? Esse desejo de que as pessoas deem conta disso tudo, mas também tem essa recusa, que é quando a pessoa adoece, que é quando a pessoa fica mais introspectiva, mais fechada, tá? Então, eu acho que uma coisa importante da gente falar também, Elisete, é o que nós estávamos falando sobre a atribuição de significados. Então, verdade. A gente precisa entender que o sujeito hoje, exatamente por tentar dar conta de todas essas demandas, essas exigências, ele acaba se esvaindo desses significados. Tanto é que tem autores que chamam a depressão como a doença da insuficiência. Doença da insuficiência. Que é quando as pessoas se sentem insuficientes em dar conta de todas essas demandas e acabam adoecendo. E, na verdade, se a gente for realmente ver, a gente tem muitas demandas. E isso é uma coisa que me marcou desde o primeiro dia que eu conversei contigo, que tu falou, e isso fez eu refletir vários aspectos também, que a gente não precisa dar conta de tudo, né? A gente quer ser perfeita, e eu tenho isso. Eu sou de família de origem alemã, e a gente tinha sempre isso muito rígido, né? Questão de horário, questão de uma série de coisas, assim, de ser perfeito, o mais perfeito possível. E a gente lidar com isso, e como é importante quando a gente pode ouvir alguém dizer, não, tu não precisa dar conta de tudo. Exatamente. Tu não é uma super mulher. Exatamente. Não precisamos dar conta de tudo. Podemos e devemos estar felizes, podemos e devemos estar tristes. A tristeza, assim como a felicidade, ela é importante. Tanto é que se a gente tiver só momentos felizes, a gente não vai conhecer a tristeza. A gente precisa de um parâmetro para com o outro, né? Então, a gente não precisa dar conta de tudo. Tudo bem estar triste, tudo bem estar estressado, né? Tudo bem achar que não está dando conta. E isso é algo que eu acho que vem um discurso, Lisete, que a gente precisa reproduzir mais. Porque as pessoas precisam se sentir mais acolhidas, né? Porque tem alguma coisa dando muito errado. E muitas vezes a pessoa tem casos, né, que a pessoa chora e a outra pessoa diz, vai chorar lá no quarto, quando tu estiver bem, vem aqui para conversar comigo. Isso se vê muitas vezes os pais, né? A gente escuta fazendo isso, né? Não, aqui tu não vai chorar, ou tu não chora porque tu é homem, não pode chorar, ou enfim, chora lá, depois tu vem conversar comigo, né? Eu acho que isso é uma coisa que deve acontecer também no consultório, né? Sim, inclusive as pessoas dizem, eu não posso perder tempo chorando. Olha só, eu não posso perder tempo chorando, eu não posso perder tempo estando triste, eu não posso... Como assim não pode? Né? Quem é que disse que não pode? Então, para suprir todos esses ideais e esse ideal de felicidade, o que é que vem de encontro a isso? Os medicamentos. Os medicamentos prometem apaziguar os sintomas, e na verdade eles fazem isso, né? Eles terminam com o sintoma.
Então, inclusive, tem medicamentos pra gente ficar feliz. Na verdade, acho que mascara, né? Mascara, E medicamento pra ficar feliz, olha só. Isso, tem. Mas assim, acho que é importante dizer, né, Lisete, que a gente nunca pode negar a necessidade e a importância do medicamento. Eu acho que a gente está aqui mais numa conversa e num discurso de pensar o uso, né, a medicalização. Tanto é que a indústria farmacêutica cresceu muito. Né? Aqui em Santa Maria mesmo, a gente tem exemplo que a gente anda uma quadra e tem 2 farmácias. Verdade. Então, são questões que a gente precisa pensar, porque, de repente, a depressão ela está vindo desses lugares também. Né? A depressão está vindo do lugar do não poder sofrer, do não poder chorar, coisas que são do humano, coisas que são nossas, coisas que são constituintes de qualquer sujeito. Então, a gente precisa amenizar, eu acho, um pouco esse discurso e tentar tornar mais acolhedor, né? Tanto para nós como profissionais, quanto para as pessoas, assim, em geral, que acabam conversando, né? Às vezes um acolhimento, um abraço vale mais do que... Sim, eu acho que também a gente às vezes está muito automatizado, está muito no automático, né? Porque a gente tem metas para cumprir, a gente tem trabalho para fazer, a gente tem que, como tu disse, dar conta de tudo. E às vezes a gente esquece, né? De um abraço, de um carinho, de um olhar, de uma palavra que tu diga que uma pessoa às vezes precisa ouvir uma palavra e tu acaba não dizendo isso, né? Então, e botando no automático. É que nem quando tu entra no carro, tu liga o carro, tu não pensa o que tu vai fazer, né? Então a gente muitas vezes se coloca isso no automático e acaba gerando uma série de angústias, né? E aí tu fica mais angustiado porque tem que dar conta, como tu disse, de tudo, porque é o corpo perfeito. E uma das coisas que a gente fala aqui, que muitas vezes as pessoas acabam pensando muito no corpo perfeito, mas esquece um pouquinho da cabeça, da mente, né, o seu interior, como é que tá, né, como é que tá se sentindo, isso tudo é importante. E o pessoal aqui tá comentando também, o seu Odócio Pinheiro, que ele é lá de São Pedro do Sul, ele está dando parabéns aí pelo programa, está dizendo ótimo programa, o tema. Jorge Bassan aqui conosco também, o pessoal está aqui dando as suas contribuições. E se você quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário sobre esse tema, você pode aproveitar e falar. Até nós tivemos aí, alguns dias atrás, pessoas que estavam falando da questão da aposentadoria, que a gente falou. Que a aposentadoria, eu acho que no início, primeira semana, eu já vi muitas pessoas, o primeiro mês adoram, né? Eu vou viajar, vou fazer tudo. Mas passou algum tempo, começa a gerar angústia, começa a gerar aquela... sentimento de vazio, isso, porque... de não pertencimento. Verdade. Isso é muito comum quando se deixa algo, né, Lisete? A semana passada nós falamos sobre a maternidade, então é muito comum que mulheres acabem entrando em um estado depressivo quando se tornam mães, porque se deixa de ser alguma coisa, se perde algumas coisas. Então a aposentadoria nada mais é do que essa relação de pertencer a um lugar, pertencer a uma ocupação e de repente tu não tem mais aquilo. E algumas pessoas, e eu repito, tudo bem não conseguir dar conta disso. Tudo bem se sentir perdido, tudo bem achar que de repente não vou ter mais o que fazer, né? Então, a aposentadoria, ela é um dos aspectos, sim, que mais geram quadros depressivos. Então é bom que a gente possa, então, refletir sobre o nosso dia a dia também, né? Eu acho que é importante que a partir desse momento que a gente está falando sobre esse tema, você também leia mais sobre esse tema, se informe, né? E tem alguma dúvida, temos aí a Tamara aí, que depois no final ela vai dar o endereço do consultório dela, que tem uma linha de trabalho muito interessante, para que né, não gere esse sofrimento que às vezes a gente sofre antecipadamente por uma série de coisas, né? E diversos temas aí que vão provocando essa ansiedade e aí tu já começa a tomar o remédio, aí tu já toma o remédio para dormir, aí já começa a incorporar uma série de coisas que mascara tudo e na verdade que não precisava, né?
Às vezes precisa, mas às vezes não precisa. A gente não pode deixar de falar isso. Eu acho que cada um, Lisete, deve conversar consigo mesmo e deve pensar e tentar repensar a própria vida em todos esses sentidos, porque é natural, acho que antes de qualquer coisa, é natural, a tristeza é natural, né? A gente às vezes não acordar num dia muito bom é natural. Então, às vezes as pessoas acabam procurando uma medicação que tem também um caráter mais viciante, por essas questões que são nossas, que é da ordem do humano, né? Então, nós precisamos falar mais sobre isso, nós precisamos falar mais sobre suicídio, por exemplo, né? Sobre as tentativas de suicídio. Quanto mais a gente falar sobre essas questões, mais a gente abre a possibilidade de que as pessoas queiram também falar, essas que sofrem desses males contemporâneos, desses males atuais. Então, a gente precisa dar espaço para a fala. Quanto mais a gente tenta tamponar, quanto mais a gente tenta negar e excluir, aquilo vai criando força. Aquilo vai criando força e, de repente, volta em forma de ação, né? E uma das coisas que acho que a gente precisa desconstruir também é aquela frase que as pessoas dizem: quem quer se matar não avisa. Não é bem assim. Às vezes as pessoas estão pedindo ajuda, então a gente precisa tirar um pouco esse discurso, né, esses discursos prontos, e tentar questionar mais, né, tentar tornar mais acolhedor, né, essa conversa, enfim, essa relação com o outro. Verdade. Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo nós vamos ouvir Isnara Amaral e em seguida a gente prossegue aí com a Tamara Bisonin, a nossa psicóloga aqui do Empreender com Sucesso. Estamos apresentando Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. Brita Pinhal, 45 anos, uma história que se ergueu com o desenvolvimento desta região. Brita Pinhal, 45 anos. Nossa matéria-prima é o basalto. Nossa referência é a solidez nos negócios. Do simples ao complexo. Eureka! Clínica de Estudos em Matemática. Um jeito inteligente de aprender fórmulas e equações sem problemas. Compreensão de conceitos e procedimentos matemáticos. Suporte para todos os níveis de ensino. Compreender é estabelecer relações e encontrar soluções. Conheça, consulte e visite Eureka, na Duque com a Andradas. Ligue 3317-6669. Davante Odontologia e Implantes, mais sorrisos todos os dias. Equipe de experts em implantes com formação internacional na Suíça e Suécia. Profissionais com mais de 15 anos de experiência. Anestesia indolor. Por computador, laboratório próprio, carga imediata, seus dentes em 48 horas. Conheça o modelo de franquias Davante Odontologia e Implantes. Para o diretor da Davante, Dr. Rafael Kowalski, fazer parte do time de franqueados Davante é uma grande oportunidade para o desenvolvimento pessoal, profissional, gestão clínica, saúde e estética com alta rentabilidade no investimento. Davante, Avenida Presidente Vargas, 2043, fone 55-3347-7882. O seu verão merece mais. Merece América. Todas as roupas de verão com até 50% de desconto. Sandálias, rasteiras, vestidos, bermudas, camisetas, blusas, chinelos, acessórios. Tem tudo para você dar aquele up no guarda-roupa e se preparar para curtir o melhor da estação. Em vez de ficar batendo perna por aí, vem direto pra América, onde você encontra tudo para o seu verão até pela metade do preço. Porque promoção de verdade é na América. América, seu estilo, seu lugar. No mês da mulher, venha para a 8ª edição do Circuito Feminino, dia 14 de março. Percurso de 3,8 km pela Andradas e Venâncio, com largadas 21 horas na Praça Saldanha Marinho. Caminhada ou corrida. Troféus para as classificadas do 1º ao 5º lugar. Atenção! A inscrição dá direito à medalha para todas as participantes e mais camiseta, o número e o chip de identificação. Movimente-se!
Orientação do educador físico Alain Sangoi. 8ª edição do Circuito Feminino, dia 14 de março. Venha, sua meta é participar. Realização: Cenário Espaço Mulher, empresa promotora de eventos que comercializa linha íntima feminina e masculina voltada à sensualidade. Liquida Santa Maria 2019. Muito mais economia para nossa cidade. Até 28 de fevereiro. Vá às compras e aproveite descontos imperdíveis nas lojas participantes. É sua chance de gastar muito menos nas compras de início de ano. Não perca o Liquida Santa Maria 2019. Até 28 de fevereiro. Uma promoção CDL Santa Maria e Cindy Lojas. Serasa oferece em Santa Maria certificação digital. Contadores, empresas de contabilidade e empresários agora contam com um espaço de atendimento Serasa Certificação Digital na AGA Credit, Rua Alberto Pasqualini 56, Sala 504, Edifício São Silvestre. Ligue e agende 3028-2007. Se preferir, iremos ao seu escritório. Pagamento no boleto, cartões de débito ou crédito em até 3 vezes. Serasa Certificação Digital. Em Santa Maria é na AGA Credit. Em Santa Maria, uma loja de conveniência e tabacaria chama-se SM Tabacos. Linha completa de fumos, essências, sedas e acessórios. Também as revistas mais procuradas, baralhos e muitas novidades para presentes. SM Tabacos, no centro da cidade. Floriano Peixoto 900, quase esquina Venâncio Aires. Fone 3221-9800. O que é o ambiente básico? O que é a reprogramação quântica do ambiente básico? Onde se aplica esta técnica? Quais os efeitos esperados a partir desta técnica? Como as pessoas podem saber mais detalhes sobre esta técnica? Acompanhe respostas a essas questões com Isnar Amaral, especialista em análise de impacto e reprogramação quântica no ambiente básico. Todas as segundas e sextas-feiras, no programa Empreender com Sucesso, a partir das 19 horas. Em 2019, cuide das vibrações de energia no ambiente que você passa a maior parte do tempo. Tempos modernos, pagamentos seguros, soluções em crédito, receita líquida e certa. Entre no jogo para ganhar. Seu negócio e seus clientes podem contar agora com as maquininhas de pagamento Akio. Faça suas vendas em até 12 vezes e receba o valor total em até 4 dias úteis. Maquininhas Akio, sem taxa de adesão, sem aluguel. Aceita as principais bandeiras, chip e dados inclusos. Comprovante impresso e por SMS, garantia de 5 anos, conexão 3G e Wi-Fi, acompanhamento do faturamento em tempo real. Peça já a sua maquininha Akio pelo fone WhatsApp 55999288730. Grupo LCD Sync. Tempo real da notícia, do esporte, do entretenimento, da opinião, do debate e do comentário. A informação no calor do momento. Ligue e leve a Imembuí com você. No app, no site, nas redes sociais e no rádio 101.9. 77 anos, o tempo passa, mas sempre acompanhamos a informação no calor do acontecimento. 20 horas e 48 minutos. 23 graus. Voltamos a apresentar Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, conversando com a nossa psicóloga Tamara Bisoim. Mas nós vamos agora ouvir o comentário do Isnar Amaral, do Ambiente Básico, que vai falar um pouquinho aí pra gente sobre esse trabalho tão interessante que ele desenvolve junto às empresas. Olá, Lisete, ouvintes da Rádio Membuí, programa Empreender com Sucesso. Os fatores subliminares do ambiente de trabalho e os resultados do negócio. É sobre isso que vamos falar um pouco agora. Um ambiente agradável é o mínimo que se espera de um meio tão significativo na vida das pessoas. Isto porque o ambiente de trabalho é o espaço onde as pessoas permanecem a maior parte do tempo das suas vidas, tempo ativo, né? A motivação, o comprometimento e a produtividade estão ligados à satisfação de estar, trabalhar, interagir e ser considerado com a devida importância e reconhecimento na sua atividade laboral.
As corporações dependem de resultados satisfatórios para cumprir com seu papel e seus compromissos, o que, por sua vez, é consequência da atuação da equipe. Tudo é um sistema, no qual cada movimento forma uma correlação entre pessoas, máquinas, materiais, corporação e demais interessados no negócio, os stakeholders, gerando determinado resultado. O ambiente de trabalho é o meio fundamental do ecossistema da empresa. Ele é influenciado permanentemente por fatores invisíveis, subliminares, de origem natural e artificial. Esta correlação entre o homem e o seu meio é normalmente ignorada, por se tratar de algo sutil, não palpável, eu diria até invisível. Todavia, as informações subliminares captadas do ambiente pelos sentidos humanos influenciam nas decisões e escolhas. As pessoas fazem escolhas a cada instante, tomam decisões a cada instante. Tudo corresponde a informações para os sentidos humanos, no meio, no ambiente de trabalho. Desde a iluminação, as cores, o som, o aspecto visual, a temperatura, a energia do meio, a energia das pessoas, os campos eletromagnéticos e outras vibrações subliminares, enfim. São muitos os fatores incidentes que influenciam nas emoções, nos comportamentos e nas escolhas, então. Portanto, posso influenciar e oportunizar a melhoria dos resultados do negócio agindo a partir do meio, a partir do ambiente de trabalho, que é o meio comum a todos, ou seja, reprogramando então esses fatores subliminares que influenciam pessoas. A partir do meio, eu consigo, então, reprogramar essas vibrações que influenciam as pessoas e, logicamente, vou reprogramar para que seja agradável e favorável para todos, né? Isso forma, então, um ambiente agradável, sustentável. Na prática, isso pode ser feito a partir, então, da reprogramação quântica do ambiente básico. Agradeço a oportunidade e a audiência de todos e um abraço. Luzisnar Amaral, ele sempre sábio aí falando do ambiente básico, das nossas energias, né, e do ambiente de trabalho, que é muito importante a gente também perceber as energias no nosso ambiente de trabalho. Muita gente agora chegando na nossa live aqui, Cláudia Costa também está conosco aqui, a Zaira Contóis, ela diz que gosta muito do programa, a Maria Toniolo Lorenzi, a Carmen Regina Machado está dizendo parabéns pelo programa, boa noite, obrigada, o pessoal chegando aí, Laisa Pires, grande beijo, Roberto Oliveira, o pessoal chegando aqui na live, mas nós estamos quase no finalzinho do programa, mas você pode compartilhar esse programa aí com seus amigos, amanhã vai estar no YouTube também, e também pode, se você quiser colocar algum comentário, a gente vai responder aí aos comentários. E eu sempre digo que o programa passa muito rápido, né, porque as pessoas chegam aqui e dizem, é 1 hora, mas passa muito rápido, ainda mais quando a gente tem pessoas qualificadas, que nem a Tamara. E fica uma dica aí, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu sempre falo, eu só indico pessoas que realmente eu sei da capacidade aí do trabalho, e a Tamara é altamente qualificada. Então, se você tem algum problema com filho, ou enfim, você também, procure, vá consultar, vá ver realmente de perto, invista em si, cuide mais de si. E ela tão jovem ainda, ela tem nos dado aqui muitas lições, né? E eu disse para ela, e já gravei essa lição, não precisa dar conta de tudo, né? Porque eu sempre tive a ideia que eu tinha que dar conta de tudo, né? Então, eu acho que ela pode auxiliar muita gente aí, às vezes que tem alguma dúvida, tem alguma dificuldade, né? E você também pode sugerir algum tema que você gostaria que ela trouxesse aqui, porque ela vai estar conosco sempre, todas as semanas, nesse horário. Fala pro pessoal um pouquinho do teu endereço, do teu consultório, porque o pessoal que está nos acompanhando, quiser entrar em contato, né? Porque a gente sabe que esse tema depressão é um tema, assim, que tem muito ainda que ser falado, né? A gente apenas levantou tópicos aí, né? E que tem pessoas que, de repente, precisam também tirar essa dúvida. Eu estou com depressão? Eu não estou? Será que eu preciso ir num psiquiatra? Vai no psicólogo primeiro, vai lá, faz a consulta, vê direitinho se realmente você precisa tudo isso, né? Porque às vezes a gente pula etapas, né? E eu sempre digo que o psicólogo é antes do psiquiatra, porque o psicólogo tem aquela fase também que tu precisa de conversar. E hoje, uma coisa muito importante que eu valorizo muito nos psicólogos é também ter esse horário
para conversar, porque às vezes a gente não tem com quem conversar. Marca um horário e vai conversar, vai se conhecer, vai conhecer um pouco do seu propósito de vida, o que não está legal, de que forma você pode estar trabalhando isso para poder se conhecer melhor, né? E não sentir tanto pelas, digamos assim, pauladas às vezes que a vida nos dá, né? E que a gente às vezes fica desesperado e às vezes não é para tanto, né? Então fica aí essa dica para que o pessoal que tem alguma dúvida, marca lá, vai lá, conversa, porque ela tem uma sabedoria muito grande e acho que ela pode contribuir muito, tanto com criança como adulto, né? Enfim, eu acho que é importante. Então eu queria, Tamara, que tu fizesse um convite para o pessoal e passasse teu endereço, teu contato, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do teu trabalho. O consultório, ele fica na José Bonifácio 2475, fica ao lado do Caridade. E o telefone é 99972-2902. Vamos repetir o telefone. 99972-2902. Deixa uma dica aí para os nossos ouvintes, em função que a gente tem que viver um pouquinho mais light, mais leve, né? Sem se preocupar tanto com as nossas metas, com as coisas que a gente tem que estar vivendo sob pressão o dia inteiro aí. Sabe, Lisete, que quando eu estava pensando nesse tema, porque é um tema muito amplo e é um tema complexo, né? Eu acho que o que eu quis trazer um pouco é que às vezes a gente se apega muito ao diagnóstico, né? Se apega muito às pessoas de rotularem e dizerem, olha, tu tem depressão, tu tem transtorno de pânico, tu tem déficit de atenção e hiperatividade, enfim. Então, às vezes, é só tristeza. E a tristeza, ela faz parte da vida da gente, né? Ela tem que fazer parte. A vida não vem com uma receita, ela não vem com uma bula. Cada um tem que encontrar o seu significado, né? Cada um tem que ir em busca disso. E é esse o barato da vida, né? Que não existe nenhuma igual a outra, não existe nenhuma pessoa igual a outra. E cada um tem que procurar o seu significado e dar o seu próprio sentido. Tudo bem dar os escorregões, tudo bem querer desistir no meio do caminho. Tudo isso faz parte da nossa trajetória. Então, ontem à noite, quando eu estava escrevendo pensando, né, o que nós poderíamos conversar, me veio algumas palavras na cabeça e eu acabei escrevendo um textinho, assim, sobre isso. É claro que essas questões do tempo, essas questões de depressão e mal-estar, que isso nos gera em angústia, são questões às vezes a gente não quer falar sobre isso, que a gente quer negar, né? Não, vamos falar sobre coisas boas, vamos trocar de assunto, que é melhor. Mas eu acho que é importante a gente ter esse momento de reflexão. Então, o que eu escrevi é mais ou menos assim. O tempo que hoje passa rápido demais é o mesmo tempo que já passou devagar. Nada mudou no tempo, senão a forma que escolhemos de caminhar. Andar é preciso, eu sei, mas também é preciso parar e apreciar o tempo, mesmo que não se tenha tempo nem para respirar. Andar é preciso, eu sei, mas é preciso parar, mesmo que te digam para continuar. Continuar correndo junto com o tempo que corre demais, não é o que dizem? O tempo voa e você não pode parar. Mas sinto dizer que o tempo não corre. O que corre é o desespero da gente ver que o tempo está passando. Passa e nada se vê, passa e nada se sente, passa e nada se entende. O tempo passa e quando vê passou. Passou o amor que não se sentiu, passou o abraço que quando vê sumiu, passou o sentido pelo qual a gente existiu. No final, passa a gente que não entende que o tempo é vida. Passa a gente que não entende que o tempo é sentido. Passa a gente que muito já entendeu, mas ainda não entende que o tempo só pode ser da gente enquanto o nosso tempo não parar. E depois que o nosso tempo parar, o que será que restará, senão os restos de lembranças de um tempo que parou no tempo sem você ver passar?
Nossa, e assim vamos encerrando, né? Porque tivemos aí uma lição, uma reflexão. Olha, muito obrigada, Tamara, por ter compartilhado isso com a gente. Tenho certeza que muita gente vai ouvir novamente essa live aí para poder interpretar tudo o que tu falou nessa noite. Então vamos ficando por aqui, agradecendo ao Wagner Freitas, que esteve conosco aí, sempre nos auxiliando, e a ti, Tamara. E voltamos amanhã, então, com mais Empreender com Sucesso e com mais assuntos importantes que você possa participar aqui conosco. Você ouviu Empreender com Sucesso com Lisete Freles. Imembuí FM, uma FM a servir